Acho que foi a primeira vez em mais de 20 anos que eu sentei numa mesa e percebi esses atores se enxergando como uma cadeia de produção Como uma coisa integrada, você diz. integrada, e dialogando com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Economia, com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, hoje nós temos esse braço e continuamos, né, com esse braço de contribuição e de diálogo enquanto coletivo. Então, nos posicionamos em certas matérias de forma coletiva, né? Eu lembro que na transição do último governo, nós colaboramos com propostas, fizemos propostas, entregamos a todos os candidatos tanto a presidente, depois governador, para que a gente pudesse ter uma priorização de políticas de Estado. Olá, eu sou o Marco Bego, apresentador do canal Inova na Real, e hoje nós estamos aqui em mais um episódio do Inova na Real Pod, o nosso podcast onde falamos de inovação que transforma a vida das pessoas, a famosa inovação na real. E hoje nós vamos falar de um assunto que é super empolgante para quem faz inovação e também super desafiador, que é quando a gente entra nas políticas públicas e principalmente nas políticas públicas inovadoras, né? E para falar sobre isso, nós vamos buscar uma pessoa que é referência no mercado de saúde, sabe tudo disso, sabe como fazer articulação, é a pessoa certa para a gente falar sobre isso. Estou aqui, Denise Eloy, diretora executiva do ICOS. Denise, obrigado, por você ter vindo aceitar o nosso convite. Eu que te agradeço. Muito obrigada, Marco, e obrigada pela sua gentileza, pelo convite e parabéns pela iniciativa. Estou super ansiosa aí pelo nosso bate-papo. Obrigado, Denise, obrigado. É um prazer estar aqui. Além da Denise ser tudo isso que eu falei, mais alguma coisa, ela também é uma amiga querida, a gente está sempre junto. Participamos até do mesmo chefe. É verdade, então, compartilhamos o mesmo diretor-presidente, né? E temos uma sorte danada de compartilhar ele. Não tenho a menor dúvida, isso é verdade mesmo, uma sorte danada. E aí, Denise, assim, como é que a gente conversa aqui no nosso podcast aqui, onde a gente realmente tenta trazer a inovação de forma real para as pessoas e todo esse mercado para entender melhor como é que ele funciona, né? Mas a gente sempre começa tentando saber quem são as pessoas, né? Como é que foi a trajetória da Denise Eloy até chegar à diretora executiva do ICOS? Imagino que deve ter sido Conheço um pouco da sua história, mas a gente queria que você contasse sobre isso. Então, quem é a Denise Eloy? Como é que você chegou nesse negócio de fazer política pública? Poxa, no final você vai ver que é algo de propósito de família, tá? Eu vou contar essa historinha mais à frente, mas eu vou começar falando que sou uma nordestina, como dizem lá na minha terra, uma nordestina da gema. Sou sertaneja do interior da Paraíba. Nasci numa cidade do interior chamada Cajazeiras, e saí de lá para João Pessoa, onde eu tive toda a minha formação, inclusive de universidade, etc. A partir dos 4 anos eu vivi em João Pessoa, mas minha família é muito do interior. Então eu fui aquela moleca do interior que subia em árvore e que brincava, pegava carrinho de boi na rua. Então eu vim dali, né? Tenho a natureza de família humilde, porém sempre muito comprometido com a educação, etc. E tive aí uma grande inspiração, que foi a minha mãe, né? Que ela trouxe aí uma proposta sempre de muita colaboração no setor de saúde, sem ser da área da saúde. Então, vou chegar nisso aí também. Eu tenho 4 filhos, sou mãe de 4 filhos, sou avó de 7 netos. Caramba, Denise, isso eu não sabia. Eu casei com 16 anos, sabe aquela coisa, crescer e multiplicar-vos? Eu levei isso muito a sério, Marco. Da letra. E aí tenho 4 filhos, tenho 7 netos, e quando fiz a opção por uma vida profissional, eu optei pela área da saúde. Eu estudei fisioterapia. Na época, era o que eu queria. Fui da primeira turma de fisioterapia do estado da Universidade Federal da Paraíba. Quando estava concluindo o curso, eu
surgiu uma oportunidade de fazer um concurso do Banco do Brasil. E, Marco, morando na casa de minha mãe, já com 2 filhos na época, precisando começar a custear a família, o marido também industriário, ganhando salário, então eu tive que mudar um pouco o rumo da minha história. Fiz o concurso do Banco do Brasil, assumi, foi meu primeiro emprego. Por incrível que pareça, eu acho que a turma que está assistindo vai dizer, como assim, né? Eu só tive um empregador na minha vida que assinou a carteira de trabalho, que foi o Banco do Brasil. Nunca tive outro empregador. Passei 13 anos na área financeira no Banco do Brasil e depois eu introduzi aí a parte de saúde quando o banco resolveu criar a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Já existia desde 1944, mas era um departamento do banco. E aí, juntamente com outros executivos, eu recebi esse desafio de estruturar a primeira operadora da área de autogestão aí com essa independência, né, com o CNPJ próprio, como a gente diz. E aí, a partir desses 13 anos, eu comecei na área da saúde, e na área da saúde suplementar, especialmente de autogestão, que é um Entendi. segmento de operadoras de saúde que não tem finalidade lucrativa. E aí eu me apaixonei, né? Quer dizer, voltei. Na verdade, eu tinha saído da saúde, fui para a área financeira, atuei como gestora em agência do Banco do Brasil, e depois, dentro da própria estrutura do Banco do Brasil, eu fui cedida para essa área da saúde, né? Onde a gente teve a oportunidade, e 30 anos já de história aí nesse processo, né? Tem também, assim, em 98, eu saí da Paraíba, e aí, a partir daí, eu deixei de ser paraibana, nordestina apenas, e comecei a ser cidadã da Brasileira. nação, do Brasil, né? Porque nesse processo aí de implementação da Caixa de Assistência, a gente terminou como executiva, implantando vários serviços de saúde em diversos estados do país. Quando ninguém na saúde privada falava em estratégia de saúde da família, em atenção primária, nós já tínhamos esse projeto, que na época a gente chamava UBS também, e depois eles se tornaram as Clínicas CIS, onde nós fomos. Minha primeira missão foi o norte do país. Foi uma missão fácil, né? Imagino. Nossa, você ia a Belém, a Macapá, todo o norte para estruturar, desde a parte de processos, treinamento de equipes, contratação. E assim essa jornada começou. Depois da CACI, ainda na CACI, mas cedida para a Unidas, eu assumi durante 2 mandatos. Eu primeiro fui superintendente em vários estados, depois diretora, e depois assumi como presidente da Unidas, que é uma instituição que representa as autogestões do país. Na época, 144 operadoras de saúde, todas autogestão. E aí, nesse processo, eu fiquei aí por 2 mandatos na presidência, e quando completei essa jornada nas instituições, foi quando a gente idealizou o ICOS, que é quando a gente vai chegar no ICOS, né? Na verdade, o ICOS, nós atuamos aí mais de 1 ano, juntamente com outras lideranças, um grupo informal, que a gente chamava Coalizão Saúde, Uhum. onde a gente criou um espaço para discutir as convergências, as agendas convergentes do setor. E aí, quando coincidiu que logo, aí voltando para mim, coincidiu que logo que eu estava saindo da Unidas e do Banco do Brasil, me aposentei do banco, etc., com 34 anos de atuação nessa área, etc. E aí eu participei da última reunião, que na época foi na ANAP, onde tinha várias lideranças. O Balestrin, na época, era presidente da ANAP, Cláudio Lotenberg, o professor Giovanni, já também pelo Sírio, juntamente com o doutor Paulo Chap também, enfim. E aí nós nos reunimos para dialogar com o então ministro Arthur Quioro sobre 8 eixos temáticos que o ICOS tinha nesses encontros informais, estruturado para dialogar com o governo, né, em termos para fortalecimento do sistema de saúde. Nessa oportunidade, após a conversa com o ministro, nós percebemos que, se continuássemos na informalidade, nós não conseguiríamos avançar em algumas agendas.
E aí foi quando, ao final da reunião, houve a proposta da gente criar o Instituto Coalizão Saúde. Como eu tenho uma das minhas formações é em Direito e tenho muita experiência nessa área de organização, instituições, o grupo pediu para que eu pudesse fazer essa estruturação, discutindo estatuto, normas, governança, tudo isso com eles. Nas minhas contas, eu passaria aí de 6 meses a 1 ano com eles, estou há 10 anos e todo dia agradeço muito a oportunidade, né? Então, cheguei no ICOS nessa trajetória profissional e desde os 38 anos, com 4 filhos, fui praticamente pai e mãe de 4 filhos, né? Porque eu me separei aos 29, muito cedo, e a partir dos 38 eu saí da Paraíba e aí fiquei mais ainda nessa carreira solo. E trouxe aí, e aí é onde eu venho, né, um legado da minha mãe. A minha mãe trabalhou no INAMPS, antigo Uhum. INAMPS. Eh, Minha mãe faleceu muito jovem, com 52 anos, e ela participou de todo aquele movimento de defesa da estruturação do SUS. Quando eu trabalhava no INAMPS, eu me lembro muito, eu escutando minha mãe no radinho de pilha, lá em João Pessoa, assim, ela nas rádios fazendo a defesa do Sistema Único de Saúde. Ela faleceu em 88, no ano da Constituição, né, quando a Constituição foi promulgada. Não chegou a ver o SUS se transformando em 1990 em lei, né, mas chegou a ver essa. Então, eu acho que ela passou um pouco esse propósito adiante, né, tanto que Claro. hoje eu estou nessa trajetória e meus 4 filhos todos trabalham, cada um em áreas diferentes, mas todos trabalham também na área da Na saúde. saúde, né? Alguns até você conhece, enfim. Sem dúvida. Só para fechar essa conversa, semana passada eu recebi a minha neta em casa e ela me mostrou uma prova que ela tinha feito, né? Sobre políticas públicas. Ela tem 12 anos. E ela lá, numa resposta, ela fazia a defesa do SUS lá. Eu até publiquei no Instagram de caramba, a 4ª geração aqui nessa luta e nesse trabalho para fortalecimento do sistema de saúde como todo, tanto público como privado, Já né? tá, a 4ª geração já está encaminhada, já 4 gerações, né? lutando. Olha, É. eu disse que é inspiradora, mas é inspiradora mesmo, né, Denise? A sua história é uma história de luta e de sucesso, né? De sucesso. E parabéns, conheço, acho que todos os seus filhos, assim, são pessoas super competentes, corretas. Então, assim, parabéns por tudo mesmo nesse período aí. E aí, você começou até a contar pra gente, assim, como é que o ICO surgiu, né? Além da sua história. Que foi a história também que terminou ali construindo toda a sua experiência. Acho que era a pessoa certa, no momento certo, para ajudar essa construção. E aí a gente fala ICOS, né? Que é o Instituto Coalizão Saúde. Mas aí eu queria, na sua visão, realmente, que estava ali desde o início, né? Você sabia isso talvez melhor do que todos ali. Qual que é a grande. O que o ICOS faz? Qual que é a função do ICOS quando você falou dessa. Precisamos sair da informalidade e nos constituir. O que o ICOS faz? Conta pra gente, né? Pelo iniciozinho da história, você viu que o ICOS não foi uma ideia, uau, vamos fundar um instituto. Não, foi um processo, e um processo de necessidade do próprio setor. E aí eu preciso contar e agradecer a 3 mentes brilhantes, né, que foi o Antônio Brito, que na época era presidente da Interfarma e hoje é CEO na ANAP, o Francisco Balestrin, que na época era presidente da ANAP, que foi um segundo mentor, e o Henrique Neves, que já atuava na época no Einstein. Nós. Então, eles que idealizaram, a partir desses encontros informais, essa ideia de que o ICOS, o Instituto Coalizão Saúde, e ainda nem tinha esse nome, como eu disse, que houvesse uma coalizão de todo o setor privado para colaborar, participar e ampliar suas ações para o desenvolvimento do sistema de saúde do país como um todo. Então, a partir dessa reunião que eu relatei, nós idealizamos estruturar o ICOS com uma grande proposta. O professor Giovanni Cherry, na época, estava na vice-presidência, né, e foi o meu mentor desde o início de todo esse processo. O Cláudio Lutemberg foi o nosso primeiro presidente do Conselho de Administração, que também, na época, era presidente no Einstein e hoje ainda permanece no ICOS como presidente institucional.
E, na época, qual era o grande propósito? Era criar um espaço que pudessem contribuir com propostas inovadoras para a saúde do país, né? Então, 10 anos da formalização dessa proposta. Então, a nossa grande missão é ser um instituto, ser uma organização propositiva de políticas públicas que beneficie o cidadão brasileiro, com articulação do ambiente público e privado. Tanto que, na história do ICOS, nós temos um espaço muito grande de diálogo com o governo federal, estadual, municipal, com os 3 poderes, poder executivo, legislativo, judiciário. É um instituto apartidário, nós dialogamos aí com todas as ideologias, traduzimos as nossas agendas muito focadas no desenvolvimento da saúde. O tema inovação, Marco, é um tema que foi um dos primeiros temas, e aí, naturalmente, escolhidos aí pelo professor Giovanni Cerri, pelo Cláudio Lutemberg, por todos os outros conselheiros, no sentido de que a gente possa contribuir numa posição institucional, mas com esse propósito, né? Hoje fala-se muito essa linguagem, mas há 10 anos atrás, essas mentes brilhantes já diziam que o futuro é colaborativo, precisamos estar juntos, deixamos as nossas diferenças do lado e colocamos na mesa as nossas convergências. E a grande surpresa nesse processo todo da criação do Instituto Coalizão Saúde, Marco, foi uma surpresa, inclusive, para mim, porque eu, quando atuava em operadora, a gente via muito indústria, prestadores, né? O ICOS, ele congrega toda a cadeia produtiva de saúde. Então, a gente tem os prestadores de serviços, seja hospitalares, seja de medicina de grupo, nós temos toda a parte de indústria, de insumos e tecnologias, etc. E temos a saúde suplementar, que são as operadoras de saúde do setor privado. Aí, Denise, isso era uma coisa que acho que todo mundo tem interesse em saber, assim. Você está num lugar onde tem instituições privadas, né? Instituições de serviços, indústrias, né? Você tem áreas da indústria, como você falou, tem operadoras, tem hospitais, conversa com o governo. Como é que você, como diretor, para manobrar esses interesses, por mais que focamos no que nos une, mas eu imagino que não deva ser fácil. Como é que você faz, né, para manobrar essa relação público-privada, interesses diferentes ali para uma convergência que, como você falou, desde o início, uma ideia super inovadora de montar essa estrutura, né? Eu penso, primeiro, assim, além desses segmentos dentro do setor que eu citei e você reforçou, ainda temos também um diálogo importante com a academia. Não tem como trabalhar com o professor Giovanni Guido Cerri sem dialogar com a academia. A Fundação Faculdade de Medicina da USP é uma das instituições fundadoras do Instituto Coalizão Saúde. E eu faço questão de destacar isso, porque isso tem muito a ver com a resposta que eu vou te dar. Eu penso que a gente tem conseguido avançar nesses 10 anos, Marco, porque nós definimos a nossa visão de futuro, definimos a nossa missão, mas principalmente pelas pessoas certas envolvidas nesse propósito. Então, é natural que em qualquer setor, não é só no setor de saúde, claro que no setor de saúde tem a particularidade de ser um setor aí com bastante, quando se fala em termos de mercado de saúde, com conflitos de interesse, né? Normalmente as pessoas pensam, a indústria quer vender, né? Os prestadores de serviços querem faturar, as operadoras de saúde querem lucrar cada vez mais, inibir acesso, etc. Esses são conceitos e são pensamentos que foram introduzidos na nossa cultura em vendo saúde privada dessa forma. Só que, assim, as pessoas que atuam e as lideranças que estavam e que estão à frente das organizações que participam do ICOS, antes de tudo, eles são comprometidos, claro, com a missão de suas organizações, mas também com a sustentabilidade e com o processo de cuidado e de assistência do setor. Então, eu lembro que, como executiva de operadora, quando falava em
em indústria, né? Eu dizia sempre, a indústria vai querer me vender medicamento, tal. Olha, pasme, no Instituto Coalizão Saúde nós temos 2 braços. Esse político institucional, que a gente está falando, Uhum. e um braço de projetos estratégicos, né? Não só a indústria, mas prestadores de serviço, operadora, todos os players têm uma determinação e trazem projetos e depois esses projetos foram chamados de ESG, etc., mas muito antes disso, projetos sociais, projetos de impacto social importantes para o setor. Então, eu penso que parte do sucesso desse equilíbrio não se deve a mim, se deve justamente, primeiro, à pluralidade de pensamentos que a gente tem, porque quando você tem pessoas que têm formações, propósitos, atuam em segmentos, vamos dizer assim, que estão no mesmo mercado, um mercado principalmente tão competitivo como saúde, etc., se essas pessoas forem focadas em transformação e entrega de valor, as coisas caminham. Mas se você tem lideranças que estão com o olhar só no resultado financeiro de amanhã, e olha que eles são muito provocados para isso, porque não é fácil manter uma sustentabilidade financeira, etc. Mas nós conseguimos aí trabalhar com essa agenda de convergências. Tem alguns temas que a gente prefere tratar de uma forma mais na visão de construção de políticas, na construção de soluções, na construção da proposta de inovação de processos, de modelos de negócios, etc., e menos nas questões operacionais do setor. O ICOS não nasceu para se sobrepor às outras instituições. Então, a agenda, vamos dizer assim, a agenda dos planos de saúde, a Abrange, a Unimed do Brasil, eles fazem isso muito bem. Então, a agenda específica de cada segmento, né, da indústria, Interfarma, Sindusfarma, Farma Brasil, todos estão lá na Unidas, mas eles cumprem o seu papel muito bem, né? Tecnologia, a Abimed, a Abramed, também na área de medicina diagnóstica, hospitais, a IANAP e tal. Então, a gente tem, assim, cada um com a sua agenda específica, mas traz para o coletivo aquilo que se constrói de forma coletiva. Legal. E a notícia boa é que, com esse modelo cada vez mais apontando para um setor mais colaborativo, as lideranças, hoje se fala muito em liderança consciente, etc., onde você não olha só negócio, resultado financeiro, né? Você tem que ter um alinhamento com um propósito de entrega também, senão a sustentabilidade, inclusive financeira, fica comprometida. Então, lá no Instituto, eu escutei muito essa pergunta sua, principalmente nos 5 primeiros anos, onde a gente ainda estava consolidando aí esse conceito e aprendendo também. Né? Os 2 primeiros anos foi um aprendizado muito grande, experimentando, para a gente entender, inclusive, o que era que cabia ao nosso espaço, né? E aí eu volto novamente para o privilégio de ter mentes no nosso conselho, entre os associados, que colaboram para que a gente mantenha essa linha. Uma das coisas que eu brinco sempre, assim, não existe um espaço mais democrático hoje do que grupo de WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp cabe tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tarará. E nós temos um grupo de WhatsApp, já faz muito tempo, inclusive você participa, né? Acho que esse grupo já está quase 10 anos, desde quando nós começamos, é assim que começou essa onda de utilização de WhatsApp, etc. E é um espaço muito qualificado e respeitado por todas as partes. Você não vê vamos dizer assim, uma matéria ou algo que você sabe que a imprensa muitas vezes traz algumas questões que tem no nosso setor, né? restrição de acesso, né, incorporação de tecnologias de preços exorbitantes, judicialização. Nós discutimos todas essas matérias, né? Mas você não vai encontrar lá no nosso grupo nenhuma matéria que traga que a gente tenha, como eu digo assim, eleger culpado, terceirizar a culpa. Né? A gente não tem nenhuma posição dessa forma, porque desde o início a nossa cultura foi de agregar valor ao sistema. O que nos converge, tenha certeza, é muito maior do que nossas divergências. Legal. E eu posso dar até um testemunho lá, eu estou no grupo e eu vejo assim,
o quanto ele é respeitoso e realmente propositivo, né? É Propositivo, exatamente o exato. que você falou. E aí, Denise, assim, você disse, e eu concordo com você plenamente, assim, no final, realmente são as pessoas e os seus propósitos que nos ajudam, né, a levar para o caminho certo. Mas aí eu queria perguntar para você assim, dessa essa quantidade de projetos e propostas que o ICOS tem, eh, você gostaria de falar sobre alguma que você acha importante, assim, principalmente nessa área onde você conduz a inovação lá já há bastante tempo, desde quando não se chamava inovação de fato, né? Sim. Você tem alguma digna de nota assim, que você gostaria de colocar para a gente entender, como se fosse um exemplo assim, de qualquer atuação do ICOS? Ah, legal. Olha, eu digo sempre assim, que para a gente atuar na saúde, qualquer liderança precisa de conhecimento técnico, precisa de. Mas na saúde tem que ter um pouco de vocação, né? Mas vocação sem preparo leva à frustração, a entregas sem o devido valor que deveria, etc. Mas também um preparo sem a vocação, você termina tendo aí, resulta em lideranças mais autoritárias, Fica um mais vazio, né? vazias, né? Então, acho que o grande lastro do ICOS, como eu disse, são os valores humanos que tem lá. E aí eu não estou falando só dos valores de conhecimento, de academia, de formação, de propósito. Eu estou falando de valores humanos. Então, esse eu acho que é o grande lastro que eu queria destacar aqui. A gente realmente tem o privilégio de ter pessoas muito comprometidas com o nosso propósito. A partir dessa sua conversa, dessa sua pergunta, eu comecei a citar sobre, eu brinco dizendo assim que nós temos dois grandes braços, né? Uma parte política institucional, onde nós trabalhamos com políticas públicas de saúde, contribuímos com propostas inovadoras de política, aperfeiçoamento de projetos de lei, acompanhamos junto ao Congresso Nacional a agenda de projetos que têm impacto na saúde. Também trabalhamos nessa parte política institucional com a representação do setor. Por exemplo, quando da pandemia houve uma mobilização do Instituto Coalizão Saúde muito forte. E quem é o Instituto? São as instituições que estão lá. Então, as instituições realmente fizeram assim uma grande soma para enfrentar aquele problema, um problema assim que o mundo todo passou, É. né? Um grande desafio enorme, especialmente no Desafiador, setor de saúde. desconhecido, né? Então, nós tínhamos, Marco, na época, várias reuniões, inclusive o Ministério da Economia, para discutir desoneração do setor em relação aos insumos que eram utilizados. Nós tínhamos 2, 3 reuniões com ministros por semana para trabalhar, embora cada um na sua telinha, né? Porque não dava para Sim. sair de casa. Mas, assim, tivemos que sair uma agenda que tinha desenhado para os próximos 5 anos, chega a pandemia, como aconteceu na maioria das organizações, né? E tivemos que recalcular a rota e fazer uma agenda de contingência emergencial e buscando o papel do Instituto Coalizão Saúde enquanto coletivo de representação das organizações de impacto do setor privado do país, no sentido de unir, de mãos dadas com governo, independentemente, como eu disse, de qualquer ideologia, com governo, De Estado, né? exatamente, com um propósito muito claro dessa contribuição. Eu acho que tudo que a gente conseguiu evoluir, inclusive foi uma época onde a nossa matéria de inovação saúde digital, ela teve uma celeridade muito grande, né? Eu me lembro que, na época, o professor Giovanni articulou, junto com o InovaHC também, e o Instituto, toda aquela parceria com o governo britânico, onde Verdade. a gente pôde unir forças não só dentro do próprio sistema brasileiro, mas também com forças internacionais, para que a gente pudesse, de fato, ultrapassar aquele grande desafio que foi a questão da pandemia e após pandemia, principalmente nos anos mais imediatos. Então, o que eu vejo, eu acho que a maior missão do ICOS é pensar enquanto cadeia produtiva. Acho que foi a primeira vez em mais de 20 anos que eu sentei numa mesa
e percebi esses atores se enxergando como uma cadeia de produção Como uma coisa integrada, você diz. integrada, e dialogando com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Economia, com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, hoje nós temos esse braço e continuamos, né, com esse braço de contribuição e de diálogo enquanto coletivo. Então, nos posicionamos em certas matérias de forma coletiva, né? Eu lembro que na transição do último governo, nós colaboramos com propostas, fizemos propostas, entregamos a todos os candidatos tanto a presidente, depois governador, para que a gente pudesse ter uma priorização de políticas de Estado, como você disse, no sentido de colaborar para a melhoria do sistema como um Que todo, fosse né? importante pra você Então, também. essa é a principal missão, e eu acho que hoje nós somos aí, temos o privilégio de sermos liderados aí pelo professor Giovanni Guido Cerri, que tem isso na veia, né? E a minha missão é muito fazer esses bastidores, fazer as coisas, fazer essas articulações, fazer as coisas acontecerem, traduzir de uma forma, talvez, vamos dizer assim, em ações, né, em implementação, em projetos, essas propostas, que muitas vezes já vêm muito bem elaboradas das nossas associadas, dos nossos parceiros, como é o caso do InovaHC. Então, nós temos aí esse braço, né, que trabalha parte de política institucional, que eu acho que é um braço forte e importante do Instituto, e trabalhamos também com alguns projetos estratégicos. Aí eu posso te dar alguns exemplos, né, de políticas que nós temos buscado, e até atualmente mesmo, melhorar, aperfeiçoar no Congresso Nacional. Vamos fazer o seguinte, eu queria que você guarda essa aí, antes da gente entrar nessa, porque eu acho que isso é parte do que você vai colocar. Quando você falou de articulação, né? E vocês lá no ICOS, e liderados a execução por você, né, Denise, que eu sei que é super difícil e tal, vocês hoje têm um fórum, né? Sim. Que praticamente discute isso, essa articulação. Me conta pra gente, Denise, como é que funciona, como é que é o nome, como é que funciona, o que esse fórum Legal. faz, Legal. que ele é transformador, que é tão diferente dos demais. Assim. E eu acho que esse fórum ele traduz exatamente a missão do ICOS nesse braço político institucional. Essa tua abordagem é muito adequada. O Fórum Político Permanente da Saúde, ele foi... Fórum Político Permanente. Fórum Político Permanente da Saúde. Aí foi criado na época onde... logo quando saímos da pandemia, com algumas ações mais estratégicas, e depois foi fortalecido também com diálogo na época de mudança de governo, onde nós entendemos que as nossas associações já realizam congressos, fóruns, seminários de altíssimo nível. Então, qual era o papel do ICOS nesse processo? É fazer com que todo esse conteúdo que estava sendo construído, amadurecido, proposto por essas associações, pelas organizações ligadas ao ICOS, elas pudessem ter uma escuta coletiva. Essa é a grande proposta do ICOS. E aí foi quando nós criamos o Fórum Político de Saúde do ICOS. E depois o professor Giovanni falou, esse fórum ele não pode ser um fórum isolado, tem que ser um fórum permanente, porque ele vai ser acionado em qualquer momento onde a gente entenda que é necessário materializar presencialmente esse trabalho. Então, o Fórum Político Permanente da Saúde ele acontece, em regra, a cada 2 meses. Nós realizamos ele aqui, normalmente em Brasília. Né? Por que Brasília? Porque lá nós temos uma facilidade maior nas agendas, porque é político, né? Sem dúvida. Mas muitas vezes a gente também tem esse fórum aqui em São Paulo, mas quando é aqui em São Paulo, Marco, normalmente é uma preparação para ir para Brasília. Entendi. E nesse fórum nós dialogamos com as diversas autoridades do Poder Judiciário. Então, discutir judicialização com os principais decisores, envolvendo as instituições, envolvendo uma agenda coletiva, isso é feito através desse fórum. Políticas públicas, exemplo agora mesmo, a regulamentação de inteligência artificial no Brasil,
Nós temos um grupo de trabalho, né, que vocês também participam, junto com a Fundação Getúlio Vargas, e nós temos colaborado aí nesses mais de um ano, já faz mais de um ano que tem esse grupo, quase 2 anos, colaborando através desse fórum, levando a esse fórum as principais discussões, as principais propostas. Agora mesmo, no próximo dia 21, nós vamos lançar um policy paper em Brasília sobre essa matéria e entregar esse policy Sobre paper para essa inteligência artificial? comissão. Sobre Exato, a Legal. comissão especial, vamos entregar a comissão especial, que inclusive amanhã a deputada Adriana Ventura até me convidou e eu soltei lá no grupo já o convite. Verdade. Amanhã tem um seminário aqui na Alesp sobre essa matéria, que eles estão fazendo por regiões, e aqui no Sudeste será aqui em São Paulo amanhã. E a gente está fazendo esse trabalho aí, a gente junta toda essa discussão de fórum técnico, transforma em proposta política e leva para esse fórum. E lá nós levamos também os parlamentares que estão à frente desses processos. Então, além dos espaços de audiências públicas, etc., nós também convidamos parlamentares, ministros, como eu disse, pessoas aí, as autoridades envolvidas nessas matérias, e também em setores que têm uma grande intersetorialidade na saúde, nós levamos discussões como complexo econômico e industrial da saúde, todo esse conteúdo, nós preparamos, estudamos, nos organizamos internamente e levamos para esse fórum, para dialogar nesse fórum com esses 3 poderes, e é um fórum que vem traduzindo assim, bastante melhoria, colaborando, né, tanto no sistema público como no sistema privado, com essas propostas, que são propostas concretas, né? Então, a gente normalmente consegue chegar aos pontos que são os eixos de maior importância e levar através desse Legal. fórum para as autoridades e conseguir traduzir isso em aprovação de projetos de lei que traga benefício para a saúde e para o sistema de saúde também. Legal, porque hoje a gente vê muito, às vezes, essas ações de coalizão, né, de tentar buscar alguma coisa, mas ela fica muito no declaratório, né, e Fica tem muito. pouco plano de ação, né? Como você disse no caso do ICOS desse trabalho, realmente você vai para sair dali quase como um plano de ação de uma Sai. sequência de uma ideia que é importante para o setor. É isso mesmo, né, Camila? Exatamente, exatamente. E principalmente mantendo essa agenda, acompanhando essa agenda. Por que é que o fórum é permanente? Ele não é só propositivo, a gente tem Propõe que e vai embora. acompanhar o que vai ser feito com aquilo, né? E sugerir melhorias, né? A gente, muitas vezes, no caminho, na construção do caminho, a gente vê que... Então, eu me lembro quando nós fomos conversar sobre... Levamos a Brasília a proposta até um pouco antes agora do relançamento do SEIS, né, do Complexo Econômico e Industrial da Saúde lá no Ministério. O 6 com C, né? 6 com C. Nós fizemos uma discussão importante, envolvemos inclusive o ministro e vice-presidente, né, que esteve com a gente, o Alckmin, dizendo qual era a proposta, e depois o secretário, o Gadelha, esteve lá prestando contas, mostrando qual era o caminho, provocando as instituições para serem participativas nesse processo. Então, esse fórum não se propõe só a levar essas propostas estruturadas de forma coletiva, mas também se propõe de acompanhar de como acontece esse processo, né? E o que a gente vê é que, muitas vezes, a gente já viu... a gente vê muitos resultados assim, bastante concretos dessas articulações, né? Eu me lembro da primeira fala do professor Giovanni, sugerindo para a governança dessa trajetória e dessa grande jornada de saúde digital, a criação da Secretaria de Informação e de Saúde Digital. Então, Que no final se concretizou, né? E que no final se concretizou e me parece um está sucesso. entregando aí bastante, né? E o que é mais importante, hoje continuamos lá de mãos dadas com a secretaria, como eu disse, independentemente de ideologia, de partidarismo, a gente está lá de mãos dadas, querendo construir, contribuindo. Agora, com esse projeto de lei de regulamentação de IA, estamos contribuindo, levando melhoria. Muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue chegar como gostaríamos que chegasse, mas a gente tem conseguido
evoluir nessas Direcionar para o caminho ideias. E esse certo. fórum tem sido um espaço altamente democrático. É um fórum que nós fazemos com o intuito realmente de ser um espaço democrático na construção dessas políticas públicas, com a visão, claro, com sustentabilidade econômico-financeira para o setor de saúde como um todo, para o setor privado. Claro que nós queremos que os serviços de saúde melhorem, que a inovação aconteça, né? Que a indústria traga cada vez mais respostas às demandas de saúde da população. Tudo isso, mas numa discussão muito coerente, muito pé no chão, do que é possível fazer, né? Sem levar para o mundo dos sonhos, né? Sonhando, mas com um pezinho no chão e So- entendendo so- qual é o nosso papel nesse processo todo, né? eu parabenizo você, Denise, e o próprio Ix, porque, como você falou, já está há mais de 10 anos, né, nessa trajetória. Passa governo, entra governo e a discussão do ICOS continua com um propósito verdadeiro, que é a transformação da saúde, né? Exatamente. E aí, assim, você sabe aqui a gente fala de coisas na real e principalmente de inovação na real. Então, aproveitando você, conhecimento que você tem lá, conversando com todas essas pessoas, como você falou, as pessoas que realmente pensam à distância. Você imagina, quando você estava comentando, pessoas se juntaram, pensaram numa forma de ajudar na condução da saúde para o caminho que entendam ser o mais correto e tal. Depois montam o Instituto. O Instituto está aí há 10 anos de sucesso, uma coisa que não é só de PowerPoint, só de festinha, é um negócio realmente que põe, transformando, a gente vê lá e tal. E aí, eu queria ver com você, assim, de todo esse conhecimento que você vê, toda essa articulação, você já teve lá na CACI, na Unidas, né, já teve todos os lados. Quando a gente pensa em inovação, quando você pensa em transformação, realmente o que está transformando na real, assim, na sua opinião, assim, se lá dentro do Ix, assim, o que vocês estão pensando em você, Denise também está pensando, o que a gente deveria se preocupar, ou pelo menos ter em mente, de onde a gente precisa estar sempre de olho quando a gente pensa nessa transformação que a saúde está sofrendo, né, rapidamente, de tecnologia vindo de todos os lados. Na sua opinião, Denise, e super tranquilo, assim, quando a gente fala de futuro, a gente fala de, né, de Isso. intuições e coisas que a gente conhece nesse momento. O que você acha que a gente deveria ficar de olho quando a gente pensa em inovação, principalmente nesse setor onde são as políticas públicas, essa transformação mais profunda, né? Entendi. Olha, é muito interessante quando a gente faz essa reflexão, pensando o futuro, mas entendendo também o presente, né? Porque entender o presente é determinante para que a gente consiga ir em frente. Pelo Então, menos você tá a bússola ali, né? exato. Desde os primeiros eixos de discussão do ICOS, e hoje, muito mais do que nunca, nós temos um setor extremamente regulado. Né? O setor de saúde principalmente na parte de saúde privada, nós temos aí um braço da regulação muito forte. Podia destacar aí as duas agências reguladoras, a Anvisa, a própria ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós temos um setor regulado, então um dos grandes desafios é fazer com que essa regulação setorial ela acompanhe e tenha a celeridade necessária para incorporar esse avanço da inovação. Isso tem sido assim uma preocupação nossa de diálogo constante com as agências reguladoras e o próprio Ministério da Saúde, no sentido de fazer com que a regulação ela seja impulsionadora dessa inovação e não um problema para essa inovação. Não Eu uma me lembro restrição. uma questão prática, quando nós começamos a discutir no ICOS sobre modelos de remuneração, né? Então, sobre modelos com foco em valor. A primeira grande dificuldade de caráter extremamente operacional eram as informações que as operadoras tinham que dar para a ANS, que eram por códigos e não tinha como você avaliar desfecho clínico, indicadores que não fosse dentro daquelas regras regulatórias que estavam lá postas. Então, primeira questão que uma preocupação nossa é trabalhar para que a gente tenha essa regulação equilibrada, que ela impulsione, né, e que ela não seja mais uma dificuldade, vamos dizer assim, de evolução e de celeridade nessa inovação. Existe também uma preocupação importante, que foi destacada, inclusive, na última reunião do Conselho, onde a gente destaca sempre o ambiente e a segurança jurídica para a inovação no país.
Eu tenho eu fiz uma pesquisa recente sobre a política de inovação no país. Eh, eu assim, nós não temos uma política de inovação, nós temos várias iniciativas, várias políticas que, quando somam, têm esse propósito. Eu acho até que pode ser uma excelente agenda para o ICOS, Olha aí. tá? Aí você vai lá Uma dar o agenda, crédito lá porque no grupo e você... falar, ó, foi lá no podcast do Inova na Exato. Real Pod que a gente descobriu Porque que essa é você uma... tem lá, né, tem o Complexo Econômico e Industrial da Saúde, tem a Política Nacional de Ciência e Tecnologia, tem as instituições de pesquisa, as universidades, então, mas você não tem, vamos dizer assim, a gente precisa melhorar todas essas políticas juntas para que a gente possa ter alguns eixos que são determinantes para que elas possam caminhar de uma forma mais assertiva e mais célere. Por exemplo, a gente tem ainda, apesar de ter melhorado, por exemplo, patente no Brasil, né, que a gente tem o INPC, o INPI. O INPI, a gente já teve prazos até de 11 anos, né, de avaliação de patente, de 9 anos. Na última reunião eu ouvi que já evoluímos aí para 4 anos e meio, 5 anos, mas quando você compara a outros países da OCDE, nós ainda podemos melhorar muito ainda nessas questões, né? Essa questão de patente é algo importante, interessante. E outra coisa também é que o Brasil, a gente produz muita pesquisa, escreve muitos artigos, mas quando chega naquele Vale da Morte lá, né, que a gente vê em todo o gráfico que retrata a inovação, segura ali. Ali, então, para traduzir isso em inovação, esse percentual, ele ainda é muito pouco aplicado. Muitas vezes a gente produz muita inovação aqui no Brasil, muitas pesquisas, e isso é aplicado por terceiros. Mas ela não chega na real. Porque ela não chega na real. Não chega na real porque talvez, e aí seria uma das premissas dessa política, fazer uma construção onde a gente possa, de fato, fazer com que essa primeira onda de pesquisa, né, de criação, né, de propostas, que ela, de fato, possa ser traduzida e aplicada na real, no sistema. Então, eu acho que a gente ainda tem, para mim, é um dos grandes desafios. Você sabe que eu amo estudar, né? Então, eu sou sua aluna e de outros colegas, apesar de também dar aula em algumas MBAs, etc. É assim, né? Eu sou... Hora estamos lá, hora estamos cá. Né? E quando começou essa onda de saúde digital, eu disse, caramba, preciso fazer uma formação nisso para estruturar melhor essa parte de conhecimentos, entender um pouco de logística, de processos. Eu tenho uma boa visão da área de gestão, mas tenho aí, né, essa curiosidade e tal. E lá na turma, eu fiquei, Marco, muito impressionada com tudo que vem sido construído, inclusive no setor público, nessa área de inovação. Legal. Então a criação, criatividade, talento, vontade, conhecimento, nós temos. Que a gente precisa melhorar é fazer com que tudo isso dialogue com o sistema de saúde, tanto público como privado, e dialogue com o mercado de saúde. Muitas vezes, até, quando a gente está discutindo saúde, a gente fica tímido, tem timidez em chamar mercado de saúde, mas é o mercado de saúde. Inclusive, os órgãos públicos, né, eles interagem e têm parcerias com o mercado privado. Então, essa estruturação e esse diálogo, né, acho que tem um espaço aí para ser preenchido nessa ponte que nós... E eu sei que essa é uma luta sua também no InovaHC, mas aí numa particularidade de ser um dos maiores centros de conhecimento aqui do Brasil, referência em nível mundial. Sou uma brasileira que tenho muito orgulho do Hospital das Clínicas e tudo. Eu fico muito orgulhosa, parece até que eu fui atendente lá. Quando sai aí, está entre os primeiros do mundo, eu fico muito feliz. E assim, mas acredito que ainda tem muito chão para caminhar nisso. E onde é que está a nossa esperança? Está no Inova na Real, né? Está nessas pessoas que estão aí transformando, Legal. levando telesaúde. Poxa, eu me lembro quando eu fui implantar serviço de saúde no Pará,
tinha áreas lá que para a gente chegar nas regiões eram 4, 5 dias de barco, né? Hoje, eu conheço projetos que foram desenvolvidos, inclusive no InovaHC, né, no Hospital das Clínicas, enfim, onde leva, através da tecnologia, amplia acesso para essas comunidades que não têm o privilégio, vamos dizer assim, de estar em centros de impacto econômico maior. E isso aí, para mim, essa questão de inovação para poucos ainda é um desafio grande. Fico feliz porque eu vejo muita coisa acontecendo no sentido de democratizar esse acesso à inovação, mas a gente ainda tem muito caminho para caminhar. E eu penso que InovaHC, o Instituto Coalizão Saúde, Instituto Ética Saúde, várias outras instituições, inclusive essas que participam do ICOS, têm uma missão importante nesse processo aí. Legal, Denise, porque assim, eu te fiz a pergunta, né, de inovação, a gente sempre espera aqui, vou falar de inteligência artificial, vou falar... E você falou de uma coisa que é super interessante, e por isso que você é a Denise que coordena tudo isso, que é, pô, vamos trabalhar com regulação, regulação inovadora, né, é Isso, transformador. segurança Aí jurídica. você falou de segurança jurídica, aí você falou de uma política, e aí a gente acaba de lançar aqui no Inova na Real a necessidade de uma política de inovação em Nacional de saúde. inovação que junte todos esses braços que já existem, mas que a gente possa ter eixos, E que é tão difícil, pode né? fazer Porque, como junto. você falou, um setor ICOS e regular. InovaHC, vamos fazer junto. Vamos o ICOS é o cara, né? Vocês conseguem lá realmente fazer coisas extraordinárias. Mas é o que você falou, é um setor difícil, regulado, que talvez Isso. realmente precisa de... Não é o mesmo incentivo de outras áreas, precisamos talvez de ordem, né? Nessa coisa toda para nós fazermos cada vez mais impacto, Eu cada faço vez mais sempre uma coisas. analogia. Em saúde digital, a gente fala sobre dados, fragmentação de dados, leva ao sistema de saúde fragmentado, né? E alimenta, né? Na inovação, eu acho que essa fragmentação também de políticas pode vir a trazer algum prejuízo ou fragmentar essas iniciativas de forma muito individualizada, às vezes muito focado só na área de ciência, ou muito focado só em mercado, ou muito focado e tem que juntar isso, né? Fazer uma coalizão de todos esses pensamentos de políticas. Talvez a minha resposta seja diferente, porque a gente está sempre procurando enxergar através da janelinha de políticas públicas de saúde, né? Diferente não, eu digo, ela é complementar, é isso que talvez a gente precise começar a pensar mesmo. Exatamente. E aí, daqui a um tempo você volta aqui de novo para contar, porque a Denise, assim, ela começa uma coisinha, quando você vê ela já tá gigante. Um dia eu me lembro que eu tava conversando com ela, ela falou, olha, a gente precisa discutir melhor inteligência artificial, né? Aí, de repente, eu vejo lá, ela já estava lá com o professor Guilherme da GV, já tinha conectado na UHC, e hoje é uma... E convidando vocês para estar junto. E um projeto gigante, né? Que projeto, realmente levou informações que, porventura, isso. que naquele momento ninguém as tinha. Né? Isso, nós já fizemos a publicação de uma nota técnica, que foi um direcionamento e uma fala uníssona do setor de saúde em relação a essa matéria. De inteligência artificial. Regulamentação de inteligência artificial. Agora, no dia 21, como eu te falei, a gente vai lançar um policy paper de uma forma bem objetiva para que essa comissão tenha, de fato, essas ideias bem estruturadas, e isso com a assinatura de 41 organizações de saúde do porte daquilo. Então, a gente tem a oportunidade, né, de esquecer, de fato, nossas divergências e focar nessas convergências, né? A inovação, ela ampliação de acesso, melhoria da qualidade da assistência, de interesse de todos do segmento do setor de saúde, né? Então, a gente tem que escolher qual é a batalha que a gente vai abraçar por vez, né? Para que a gente termine a guerra um dia, né? Legal. Pô, Denise, obrigado. Essa sua colocação, acho que trouxe bastante luz para muitas coisas que a gente pensa e precisa ser dito, e nada como ser dito por alguém como você, que realmente conhece essa estrutura toda aí. Antes da gente caminhar para o nosso finalzinho, a gente já está aqui você vê como passa rápido, né? Muito rápido, e gostoso que é. Te falei. Você tem mais alguma, além desse paper de políticas e tal, você tem mais alguma coisa que você acha que é importante dizer, assim, para o nosso público aqui, de coisas que você vai soltar agora, eventos que terão, que são importantes para as pessoas conhecerem? Uma característica do Instituto Coalizão Saúde é não construir nada sozinho, né? Então, esse próprio paper é construção de várias mãos. Inclusive, o próprio InovaHC contribui lá com
com o seu capital intelectual, junto com outras instituições, etc. E tem uma articulação também importante que a gente tem apoiado instituições, e aí as instituições a pensar sobre isso, é a questão da organização. Na área de inovação, é determinante que a gente tenha aí uma orientação, uma estratégia para que haja, de fato, essa questão da interoperabilidade, da organização das informações. Informação é o grande capital do século, né, do tempo, e informação em saúde ainda mais. Sem dúvida. Então, mais informação em saúde desestruturada, desorganizada. Então, nós já tentamos... eu digo sempre, o ICOS nada mais é do que suas próprias instituições, tanto os associados como os parceiros, né? Então, eu queria aproveitar até para parabenizar a sua liderança nesse trabalho aí da questão da interoperabilidade. Vou seguindo você. É uma agenda que o professor Giovanni vem trazendo. Eu me lembro da nossa primeira reunião, onde a gente disse é importante, né? E você lembra que a gente fala assim, nós vamos entrar nessa? Vamos entrar nessa, porque tem muito, mas assim, se não houver uma governança adequada, se não houver um direcionamento, né, um desdobramento, inclusive para o que já foi construído, né? Eu me lembro que a estratégia de saúde digital, ela foi construída e passou um tempinho assim, meio esquecidinha ali, né? Agora a gente vê que começa a acontecer, especialmente depois da criação da secretaria. Então, para que a gente consiga desenvolver, é importante isso. E o meu professor, que é o professor Chau, ele diz muito, né? Não dá para a gente pensar inovação, não dá para a gente pensar entregas sem a gente pensar em logística, em melhoria de processos, em melhoria de qualificação do capital humano, né? Então, através das nossas instituições parceiras, nós temos várias iniciativas nesse sentido, e agora a que nos traz mais brilho aos olhos é essa que você tem capitaneado lá com o professor Giovanni, né, sobre interoperabilidade. A gente tem apoiado esse tema, é um tema importante. Outro tema que também é importante, e nós temos aí uma agenda bastante ativa no Instituto desde o início, lá no início do Instituto, é a discussão sobre a questão do acesso, da ampliação do acesso. Então, todos os projetos que envolvem o ICOS, e agora mesmo alguns projetos de lei, como ampliar o teste do pezinho para doenças raras. A gente tem uns projetos que são mais... Esse, por exemplo, está nascendo agora. Nós fizemos em parceria também com a Operação Sorriso um projeto para ampliar acesso a pacientes com fissura lábio-palatina. Então, todas essas políticas, né, de saúde, todos esses projetos de lei, eles têm uma necessidade ímpar de estarem bem estruturados, com informações, com dados, com troca, com compartilhamento de informações. Então, essa é uma agenda que o professor Giovanni vem capitaneando, e aí ele tem essa habilidade, né, de trabalhar essas discussões estratégicas no ICOS e de fazer acontecer na ponta aí com vocês. Então, isso tudo para a gente é importantíssimo. A questão mesmo que eu penso que é uma questão principal, a questão da sustentabilidade financeira do setor. Eu não posso deixar de falar sobre isso, né? A gente tem, de um lado, um sistema único que é subfinanciado, então a gente tem uma agenda muito focada em desoneração de insumos para viabilizar mais acesso. A gente tem uma agenda também muito focada na valorização do profissional de recursos humanos nessa área, na qualificação. Então, e nós não, no Instituto, nós não fazemos a operação, nós definimos, discutimos políticas, caminhos, estratégias, mas a aplicação é quem está na ponta, quem está vivendo o dia a dia, né? Então, esse é um trabalho que envolve paixão de todos os players. Se não tiver paixão, compromisso, determinação, realmente a gente não consegue caminhar, né? Então, temos uma agenda aí que compõe todas essas frentes, né? Mas o que mais nos leva, assim, nos estimula e traz cada dia mais vontade de contribuir, né, de participar, a ampliação da qualidade do acesso, ver esse sistema de saúde melhor estruturado. O nosso SUS, que é um
um modelo de saúde ser melhor financiado, melhor estruturado, para que possa dar as respostas que a população precisa. E que a saúde suplementar, a saúde privada, ela não seja um coadjuvante nesse processo, né? A saúde privada, e aí todo o sistema de saúde privado, desde prestadores, indústria, eu digo até a própria academia, enfim, operadoras de saúde, que a gente não seja coadjuvante nesse processo. A gente tem que ser protagonista nesse processo. Legal. Né? Então, o ICOS tem esse foco, né? Tornar esses players que estão no ICOS protagonistas na construção desse sistema de saúde do país, né? Então, é isso que a gente precisa fazer e não ficar só num belo discurso, né? Traduzir isso com ações práticas. E, para isso, eu até convido, nós estamos aí relançando o nosso site aí no próximo dia 21, também lá no fórum, mas nós já temos no nosso site várias publicações, né? Eu brinco sempre dizendo que as publicações, quando a gente entrega uma publicação, não é o fim da missão, é o início da missão, porque geralmente são conteúdos com propostas que devem ser implementadas no sistema. Legal. Eu até convido o pessoal para entrar lá no icos.org.br. ICOS, ICOS, né? ICOS, você tem lá uma série de publicações, de propostas. Temos uma publicação que chama Propostas para a Saúde do Brasil 2023 a 2030. E nós vamos agora, no próximo ano, renovar, né, revisar essas propostas para que a gente possa, mais uma vez, contribuir aí nessa transição, seja transição ou permanência de governo, enfim, com quem que seja o melhor para o nosso país, e a gente vai estar lá de mãos dadas contribuindo com essas propostas. Eu disse, né? Tá aí, ó. Denise Eloy. Você vê o papo incrível, passou rapidinho, né? Denise legal. Fala sobre política pública, fala sobre impactos, fala sobre regulação. A Denise realmente tem o verso todo ali. Obrigado, viu, Denise, por você ter vindo aqui, aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Você trouxe uma visão super legal, assim, uma visão que a gente busca, que ser essa pluralidade aqui no Inova na Real Pod. Obrigado mesmo, viu? Se você quiser falar mais uma coisinha... Eu queria... Eu sou muito apaixonada... Coisinha não, porque de você nunca vem coisinha, sempre vem coisa grandiosa. Mas... imagina, olha, eu sou muito apaixonada e já estive aí em parceria com algumas instituições que representam essas ligas de estudantes, especialmente lá na USP, né? A gente tem feito muita coisa junto. E eu fico muito apaixonada quando eu vejo essas lideranças jovens aí também se apaixonando por esse universo e contribuindo com esse universo da saúde. Então, o que eu queria pedir, de fato, assim, para a galera do Inova na Real, né, primeiro agradecer, porque a gente aprende muito com vocês, e isso é de fato, né? Manter o foco naquilo que realmente interessa, né? Independentemente de ideologia política, independentemente de crenças, independentemente de qualquer diferença que eventualmente a gente tenha o prazer de compartilhar, porque compartilhar diferença é prazeroso quando você sabe lidar com isso e aprende com isso. Continuem esse trabalho. O Brasil, em toda a sua trajetória, construiu um sistema de saúde aí que é exemplo para outras nações. Nós temos um sistema de saúde privado que, embora a gente tenha aí algumas pessoas que têm essa visão de privado e público, nosso sistema ele é único. Então, esse direcionamento de vocês, tanto profissionais de saúde, como executivos de saúde, como pensadores, pesquisadores, olhar para esse sistema como algo de pertencimento de todos os brasileiros, né? Inclusive o sistema privado. Não existe o bonzinho nem o mauzinho, eu digo sempre isso. Existem modelos de negócios diferentes. E que bom que a gente vive num país democrático, onde nós temos acesso, onde nós temos oportunidades diferentes. E eu acredito muito na rapaziada, como disse aquele cara. Então, eu sou muito vibradora nesse sentido, né? E passo isso para meus filhos, meus netos.
o sorriso dos meus 7 netinhos, para mim, é o grande estímulo que eu tenho aí para continuar contribuindo com toda essa historinha, né, que a gente constrói juntos aí, que vira um supercine bacana. Legal. Denise, obrigado mesmo. Obrigado pela sua participação. Acho que foi incrível. Hoje todo mundo aprendeu um monte de coisa. Você veio aqui dar uma aula para a gente como Imagina. pensar nessa estrutura política pública, como conseguir coordenar mentes brilhantes, pessoas incríveis e transformar o ICOS a cada dia. Uma história de vida inspiradora, incrível. Obrigado mesmo se você está aqui. Tá? Mas a gente vai encerrar, né? Porque a gente já passou bastante Que tempo juntos. pena. Sempre menos do que a gente poderia. A gente teria aqui para conversar mais umas 2, 3 Um podcasts. privilégio estar aqui com você, Marco. Muito Imagina, obrigada. eu que te agradeço a generosidade e a gentileza com a gente. Esse foi mais um episódio do Inova na Real Pod. Se você gostou desse conteúdo, gostou da conversa com a Denise e outras que teremos aqui, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, acesse o nosso portal inovanareal.com.br.